Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologado. Nesta aulinha nós vamos entender como é que um RNA é fabricado, seja ele um RNA transportador, um RNA mensageiro ou ainda um RNA ribossômico. Todos são fabricados da mesma forma. Antes da gente começar, peço que você deixe o seu like aí, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. E sem mais demora, bora lá! Pessoal, não existe maneira melhor de entender esse processo da transcrição do que através de uma animação tridimensional. Então isso vai facilitar muito o seu entendimento. Mas antes eu quero comentar algumas coisinhas para que o vídeo faça mais sentido para vocês. Tá? Essa transcrição é dividida em três etapas. A iniciação, o alongamento, que é de fato a fabricação dessa nova fita, e a terminalização, que é quando termina o processo então de transcrição. Para que essas três etapas ocorram, são necessárias algumas coisinhas e é delas que eu vou falar agora para vocês. A primeira coisa que é importante é uma enzima responsável pela fabricação da fita de RNA. Que enzima é essa? A RNA polimerase. Apesar dela agir de maneira semelhante à DNA polimerase, ela tem algumas diferenças muito importantes. A primeira delas é que ela mesma consegue quebrar as ligações de hidrogênio abrindo a fita de DNA. Tá? Lembra que a DNA polimerase não consegue fazer isso, ela precisa de uma outra enzima que faz isso, que é a helicase. Bom, a helicase não é necessária aqui nesse caso. A própria RNA polimerase consegue fazer isso. Outra coisa importante de se destacar, pessoal, é que a RNA polimerase precisa saber exatamente aonde ela deve entrar. Para isso, existe uma região no DNA chamada de região promotora. Essa região indica exatamente onde a RNA polimerase deve, entre aspas, aí, pousar no DNA. Da mesma forma, ela precisa saber quando terminar essa transcrição. Essa região também está assinalada aqui como sítio de terminação no DNA. Então, entre o sítio promotor e o sítio de terminação, nós temos uma região que será transcrita. Essa região que será transcrita nós chamamos de gene, tá? De maneira resumida. Ou seja, existem regiões no DNA que contêm informações para a fabricação de uma proteína. Essas regiões são os genes, beleza? A maior parte do DNA não é composto dessas zonas de transcrição, ou seja, não é composto de gene. Por isso que é importante a RNA polimerase saber exatamente onde ela deve se ligar para começar esse processo de transcrição. Ok. Outra coisa fundamental para que ocorra a transcrição, ou seja, a fabricação de uma nova fita de RNA, é a matéria-prima para que se fabrique uma nova fita. Vamos lembrar que o RNA é um ácido nucleico, já falei isso na aula de ácidos nucleicos, então ele é feito de nucleotídeo. Sendo feito de nucleotídeo, é necessário que tenha esses nucleotídeos à disposição da RNA polimerase. E de fato existem esses nucleotídeos à disposição no nucleoplasma. Vamos lembrar então que a transcrição é feita 100% no núcleo das células. Então esses nucleotídeos ficam disponíveis para ela fabricar, como se fossem tijolos disponíveis para um pedreiro fabricar aí um muro. Beleza? Então agora eu vou dar um play aqui na animação e vou pedir que você preste bastante atenção aqui, vem junto comigo, ok? Nem pisca agora, hein? Vamos lá, comigo. Primeira coisa que tem que acontecer então é a iniciação. A RNA polimerase se liga na zona promotora e consegue desfazer as ligações de hidrogênio que mantêm a dupla fita. A partir de uma das fitas, pessoal, uma das fitas apenas, é a fita molde do DNA, começa a segunda etapa, que é o processo de alongação, que é a fabricação da fita de RNA em si. Bom, como que acontece esse processo? Esse processo, pessoal, na verdade ele é semelhante a uma fabricação de DNA, com algumas diferenças. Dê uma olhada aqui, ó. Estamos aqui na fita sempre no sentido 5 linha, 3 linha, né, uma nova fita sendo fabricada, essa é a fita de RNA. Qual é a diferença do RNA para o DNA? Eu já abordei na aula de ácidos nucleicos, mas vamos lembrar. O RNA é feito de ribose e o DNA tem o seu açúcar aí como desoxirribose. Mas as zonas... Mas o mais importante agora para a gente, pessoal, é você perceber quais são os nucleotídeos complementares, quais são as bases nitrogenadas complementares que serão colocadas aqui. Toda vez que tiver uma guanina, continua sendo a citosina, igual era lá na fabricação de um DNA. Contudo, quando tem uma base nitrogenada adenina no DNA, lembre-se que você não pode adicionar aqui a timina. Timina é exclusiva do DNA. Então, no lugar da timina, a gente coloca aí uma uracila.
Essas são as diferenças básicas na fabricação do RNA em relação ao DNA. E assim vai fabricando uma única fita de DNA no sentido 5' 3'. Muito bem. Até que chega no sítio de terminação e a RNA polimerase entende então que este RNA já está pronto, então ela não pode continuar lendo uma nova fita. Eu quero destacar também que o DNA permanece intacto nesse processo, né? Ó, perceba que ele, assim que passa a RNA polimerase, ele já volta à sua forma natural. E assim está fabricada a nova fita de RNA. Bom, o processo terminou aí? Se for um eucarionte, pessoal, não terminou aí. Nós vamos entender o que acontece depois que essa fita de RNA foi formada. Bom, perceba que vão acontecer uma série de coisas aí no caso dos eucariontes. E essas coisas são muito interessantes. Eu quero que, ó, o que a gente estudou foi esse processo aqui de transcrição. O nosso RNA foi fabricado, mas agora tem um processo de tratamento deste RNA, que seria as modificações pós-transcricionais. Nós estamos considerando que este RNA que foi fabricado é um RNA mensageiro, certo? Nos eucariontes, ainda no núcleo, nós temos a capacidade de modificar este RNA. Então, existem regiões que serão retiradas. Essas regiões que serão retiradas do RNA são chamadas de introns. Então, vamos lembrar aí, intron de intron metido, ok? Precisa ser retirado. Então, existe uma série de mecanismos que eu vou explicar num próximo vídeo para vocês, que é muito interessante no próximo slide, eu peço que você fique aí, preste atenção nisso, em que esses introns são retirados e os exons são ligados, fazendo então com que este RNA mensageiro seja menor do que aquele original, né, que foi criado a partir da transcrição. Os introns retirados, essas regiões são religadas, e aí eu formo um RNA mensageiro menor. Além disso, se adiciona o que a gente chama de capa metilada, né, na extremidade 5', isso serve para dar uma maior estabilidade e proteger esse RNA, e no final dele adiciona uma sequência de adeninas, que a gente chama de cauda poli-A. Tá? Também serve para proteger este RNA. Então, após feito esse processo, esse tratamento, que a gente chama de splicing, aí sim, este RNA mensageiro está pronto para ir para o citoplasma e ser lido lá pelo ribossomo para a fabricação da proteína, tá? No processo de tradução. Bom, existe uma coisa muito interessante relacionada a esse processo de tratamento, a esse splicing, que é o splicing alternativo. E para falar sobre isso, eu preciso conversar sobre uma teoria que existia há muito tempo atrás, que era a teoria de um gene, uma proteína. Acreditava-se que cada gene era responsável pela fabricação de uma proteína. Mas, né, depois do projeto Genoma, a gente viu que a gente tinha ali em torno de 20.000 genes. Contudo, ao se estudar a quantidade de proteínas presentes no corpo humano, por exemplo, já se encontrou mais de 100.000 proteínas. Então, como é que pode eu ter apenas cerca de 20.000 genes e eu ter aí mais de 100.000 proteínas? Então, essa teoria não é verdadeira. E, de fato, pessoal, o que a gente pode fazer para aumentar a diversidade de proteína? Retirar regiões diferentes, ou seja, o RNA é fabricado da mesma forma, a partir de um gene, mas eu posso modificá-lo de formas diferentes depois da transcrição. E este splicing alternativo, então, vai fornecer mensagens diferentes para o ribossomo, fazendo com que esse ribossomo produza, por sua vez, proteínas diferentes. Assim, um único gene vai produzir um único RNA mensageiro que será modificado de maneiras diferentes, podendo produzir aí várias e várias proteínas. Essa é a ideia do splicing alternativo, é muito interessante esse conceito. E vamos entender então como é que se dá este splicing. Vou tirar o som aqui, senão acaba atrapalhando a gente aí, tá? Eu retirei esse vídeo da internet, então domínio público aí, YouTube. Ele está em inglês, mas está legendado aqui em português. Eu vou avançar um pouquinho, pessoal, para a parte que realmente importa para a gente. Esse é um vídeo muito específico, você não precisa se preocupar com esses detalhes, tá? Porque ele é um vídeo mais para ensino superior mesmo. Então, nós temos aqui a molécula de RNA que acabou de ser fabricada na transcrição. Então, ela ainda não foi tratada, tá? Então, ela tem aí os introns ainda que precisam ser retirados e os exons, que são as regiões que vão permanecer. Quem faz essa retirada é essa estrutura aqui, que é o spliceossomo, tá? De natureza proteica. Então, ó, nós temos o intron aqui, lembra que o intron é intrometido, precisa ser retirado. Nós temos o exon,
1, no exon 2, na verdade, a gente pode ter vários exons aí. E algumas regiões que vão indicar para o spliceossomo qual é o intron e qual é o exon, tá? De novo, não precisa se preocupar com essas informações que estão sendo trabalhadas aí. Isso não cai no seu vestibular, pode ficar tranquilo, a cauda poli-A ali, né? Muito bem. Então, ó, as proteínas, né, os fatores começam a se juntar exatamente nos pontos específicos que indicam onde é o intron, onde é o exon. Esse é um modelo 3D muito interessante. Ó, gastou um ATP aí nesse processo, ou seja, gasta energia. Olha só, dobra a molécula de RNA, né, forma uma alça aí. Então é muito interessante. Olha o spliceossomo se formando. E aí, ó, ele forma um complexo em que vai pegar essa extremidade, ela vai ser cortada, ó, se dobra tridimensionalmente, e aí essa extremidade que vai ser picotada aqui, né, que vai ser retirada com gasto de energia, de novo, vai formar uma alça, né, um laço, e aí com mais gasto de energia, nós conseguimos então cortar aqui a outra extremidade e unir os dois exons formando uma coisa só, uma fita única. Assim, terminou o processo de splice. Galera, é isso aí, tá, que você precisa saber. A partir daí, então, este RNA mensageiro pronto vai para o citoplasma para ser traduzido. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu particularmente acho muito interessante esse conteúdo. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários que na medida do possível eu respondo. Até o próximo vídeo, pessoal!